E se tudo o que você aprendeu sobre o prazer fosse uma mentira bem contada? E se aquilo que ele deseja de verdade for justamente o que você nunca ousou mostrar? Existe um território onde o desejo masculino deixa de ser instinto e se torna fascínio, mas pouquíssimas mulheres já pisaram ali. O que acontece quando você cruza essa linha? E por que, depois disso, ele nunca mais é o mesmo? Há perguntas que você não faz, porque já intui que as respostas mudariam tudo. Mas aqui, agora, você vai ouvir o que ninguém teve coragem de dizer. A maioria das mulheres acredita que a chave está na técnica, nos gestos, nas posições, nos jogos previsíveis do corpo, mas um homem só enlouquece por aquilo que escapa ao controle. O que o prende não é o que você mostra, é o que você esconde com intenção. E é exatamente nesse ponto cego, nesse intervalo entre o impulso e o abismo, que nasce a obsessão. Ele não se torna dependente do prazer, mas do mistério que só você pode instalar dentro dele. Uma mulher que compreende isso não precisa competir, porque ela se torna insubstituível. Na cama, o corpo é só a superfície. É no inconsciente que tudo acontece. Um gesto pode ser esquecido, mas a sensação de ter sido desnudado emocionalmente, isso ele leva consigo até o fim. Há 7 coisas que poucas mulheres fazem, não por ignorância, mas por medo do poder que isso despertaria. Essas coisas não se aprendem em manuais. Elas exigem coragem, presença e, acima de tudo, autoconhecimento. Porque para provocar um homem de verdade, é preciso primeiro provocar a si mesma. Você pode pensar que já tentou de tudo, mas se ele ainda não enlouqueceu por você, é porque algo essencial ficou de fora. Não se trata de inovar. Trata-se de tocar uma parte dele que nunca foi tocada. E isso só acontece quando a mulher deixa de representar o desejo e passa a ser o símbolo dele. Quando ela deixa de buscar a aprovação e começa a manipular os silêncios, os tempos e os símbolos com a precisão de quem conhece o próprio poder. A partir daí ele não pensa, ele sonha com você. Mas cuidado, o que você vai ouvir a seguir não pode ser desouvido. Cada palavra deste vídeo foi construída para ativar algo adormecido em você e nele. Você não está prestes a aprender truques, está prestes a atravessar um limiar. E quando esse portal se abrir, nada será como antes. O que ele sente hoje vai parecer raso diante do que você será capaz de despertar. Não pule, não pause, porque em algum momento, e você vai sentir, quando for, uma verdade vai te atravessar. E quando isso acontecer, você não vai querer voltar. Você já se perguntou por que alguns homens simplesmente desaparecem após noites intensas? Não é porque o sexo foi ruim, é porque foi vazio. A ausência de profundidade não está no corpo, mas naquilo que não foi dito com a pele. Há mulheres que tocam, mas não marcam. E há outras que, mesmo em silêncio, deixam vestígios em lugares onde nem eles sabiam que podiam ser tocados. O que enlouquece um homem não é o clímax, é o colapso interno que você provoca quando cruza os limites que ele nunca confessou ter. Porque há um desejo escondido em todo homem, o de ser dominado, não pela força, mas por uma presença que o desnuda por dentro. Quando você entra na cama com um homem, não entra apenas no espaço íntimo dele, você entra no inconsciente dele. E lá dentro, tudo é muito mais primitivo, muito mais simbólico, muito mais sensível do que ele mesmo pode admitir. O que ele teme, o que deseja, o que o excita de verdade. Não tem forma, tem cheiro, tom de voz, ritmo de respiração, hesitação calculada. Poucas mulheres percebem que ali, na penumbra do desejo, ele está mais vulnerável do que nunca, e que qualquer toque pode ser uma chave. Qualquer ausência pode ser uma sentença. Mas é preciso entender, a loucura que um homem sente por uma mulher não nasce do prazer, e sim do conflito que ela instala dentro dele. É quando ela o confronta sem palavras, quando ela o seduz sem esforço, quando ela some no momento exato em que ele mais precisava ser visto. Essa dança entre presença e ausência
é o que confunde a mente dele, e a confusão é a porta do vício. O desejo que não se explica é o desejo que não cessa. Quando ele não consegue definir o que sente, ele se vê preso. E é nesse cativeiro psíquico que nasce a obsessão. Há 7 segredos que quase ninguém ousa praticar. Não por vergonha, mas por medo do que despertam. O primeiro deles não é um ato, é uma energia. Um silêncio que não busca agradar, mas revelar. Quando você olha para ele e não tenta ser desejada, você quebra o primeiro espelho. Ele se vê diante de alguém que não precisa dele, e isso o desequilibra. Porque todo homem quer ser necessário, mas o que o enlouquece mesmo é ser confrontado por uma mulher que já se basta. Nesse instante ele não está diante de uma parceira, está diante de um espelho que distorce e revela. O segundo segredo está no toque que não termina onde a pele termina. Quando você toca como quem ouve, quando seus dedos carregam uma intenção invisível, não de provocar prazer imediato, mas de invadir memórias, de acionar traumas, de despertar fantasmas. O corpo dele responde, mas o que estremece não é a carne, é a alma, porque há algo nele que sempre desejou ser descoberto, mas sem ser exposto. E quando você o toca sem a ansiedade de satisfazê-lo, mas com a paciência de atravessá-lo, algo nele cede, algo nele entrega o controle. E então vem o terceiro segredo, e talvez o mais negligenciado, o tempo. O tempo certo para parar, o tempo certo para não ir até o fim, o tempo certo para deixá-lo à beira. Porque o desejo não mora na saciedade, mora na espera. Você não precisa levá-lo ao êxtase, precisa deixá-lo à beira dele, inúmeras vezes, sem explicação. Isso instala um ciclo incompleto no corpo e na mente dele. E tudo o que é incompleto, volta. Tudo o que não foi resolvido, gruda. Você não está oferecendo prazer, está instalando um vazio, e esse vazio tem o seu nome. Você já notou como alguns homens se calam no exato momento em que deveriam se entregar? Eles não fogem por covardia, fogem porque pela primeira vez sentiram que estavam sendo vistos além da persona, além do personagem viril que aprenderam a interpretar. Quando uma mulher toca esse ponto cego, essa fronteira entre a força construída e a fragilidade escondida, algo nele entra em colapso. E é aí que começa o jogo real. Porque aquilo que mais o assusta é exatamente o que mais o atrai. O desejo masculino não busca conforto. Ele busca a ruína certa, a queda que revela. O quarto segredo não está no corpo que se entrega, mas no corpo que domina sem se mover. Uma mulher que comanda o ritmo sem uma palavra dita, que impõe presença com os olhos fechados, que cria tensão apenas respirando de outro jeito. Essa mulher ativa um arquétipo antigo no inconsciente masculino, o da sacerdotisa. A que conduz o ritual, a que sabe mais do que diz, e o homem, mesmo sem entender, se curva diante dessa força. Porque o masculino só se entrega de verdade diante de algo que ele não pode controlar, mas que o reconhece por inteiro. Há um paradoxo que poucas mulheres percebem. Para enlouquecer um homem, você precisa abrir espaço para que ele enlouqueça dentro de si. E isso exige que você não preencha todos os vazios, que você não explique cada gesto, que você não diga sempre o que está sentindo. O mistério é um campo fértil. É nele que nascem as projeções mais intensas. Quando você se torna um enigma emocional, ele começa a criar histórias sobre você. E são essas histórias que o aprisionam. O que o prende não é você, é a versão que ele construiu de você dentro dele. O quinto segredo está na inversão de papéis. Quando no auge da entrega dele, você subitamente o observa com frieza simbólica, não para afastá-lo, mas para espelhá-lo. É um instante em que ele percebe que não é o caçador, é a caça. Esse deslocamento interno, esse momento em que o ego dele se desestabiliza, é profundamente erótico. Não pelo prazer, mas pelo susto. Porque o verdadeiro poder feminino não é gritar, é silenciar no momento em que ele mais espera a resposta. É nesse intervalo
que você entra sem pedir permissão e se instala. Poucos homens admitem, mas todos carregam uma fantasia secreta, a de serem engolidos por uma mulher que não precisam compreender. Uma mulher que não se justifica, que não se molda, que na cama não representa papéis, mas invoca presenças. O sexto segredo está nessa invocação, quando você se torna outra. Não para seduzir, mas para revelar quantas versões de si cabem numa única noite. Uma mulher que transita entre doçura e brutalidade, entre acolhimento e comando, entre silêncio e palavra afiada, essa mulher não se esquece. Porque ela não ofereceu prazer, ela ofereceu abismo. E então chegamos ao sétimo segredo, e talvez o mais perigoso de todos, o espelho invertido. Quando após tudo, você o deixa ali, sozinho. Não como punição, mas como ritual. Você sai da cama como quem fecha um ciclo. Você recolhe o corpo, mas deixa o símbolo, e ele sente que algo foi retirado dele, algo que ele nem sabia que existia. É nesse momento que a obsessão se instala, porque o que ele quer de volta não é o sexo, é aquilo que você arrancou, aquilo que você acessou, aquilo que agora falta e que tem o formato exato da sua ausência. Há um lugar dentro de cada homem onde nem a luz chega, e é exatamente lá que o desejo mais verdadeiro habita. Um lugar feito de vergonha, memórias distorcidas e anseios que ele nunca verbalizou. A maioria das mulheres tenta alcançá-lo com o corpo, com gestos previsíveis e palavras doces. Mas esse lugar não se abre com sedução, se abre com presença, com um tipo de entrega que não tem intenção, mas tem densidade. Quando você entra nesse território, algo nele se rompe, porque pela primeira vez, ele sente que está diante de alguém que o enxerga inteiro, inclusive onde ele mais teme ser visto. A loucura que o homem sente por uma mulher não é fabricada no toque nem no orgasmo. Ela nasce no instante em que ele se percebe vulnerável demais, e mesmo assim não quer fugir. Quando, ao olhar nos seus olhos, ele não encontra só desejo, mas abismo, sombra, espelho. Esse espelho não devolve a imagem do homem idealizado. Ele devolve o menino ferido, o homem confuso, o amante perdido. E o mais assustador, devolve tudo isso com acolhimento, sem julgamento. Uma mulher que consegue sustentar esse espelho se torna inesquecível. Não por ser perfeita, mas por ser real demais. O desejo masculino é muito menos físico do que dizem e muito mais arquetípico do que ele mesmo reconhece. Um gesto seu pode ativar a lembrança da mãe que ele nunca teve. Um silêncio seu pode ecoar a ausência que o formou. Um beijo demorado pode curar ou despertar feridas que estavam adormecidas desde a infância. Na cama, o que acontece entre vocês dois é só a ponta visível de um iceberg emocional. Por baixo, ele está revivendo traumas, projetando figuras, reeditando vínculos. E quanto mais você estiver consciente disso, mais poder você terá, não para manipulá-lo, mas para transformá-lo. Há um tipo de mulher que não precisa fazer força para ser desejada, porque ela não tenta ser a fantasia dele. Ela se torna o símbolo do que ele ainda não compreende. Essa mulher não está presa a papéis. Uma hora é mãe arquetípica, outra, feiticeira, outra, animal selvagem. E ele, perdido entre essas versões, não consegue mais voltar para a normalidade, porque o sexo comum não o alimenta mais. O toque comum já não o satisfaz. Ele foi iniciado, e uma vez iniciado, ele pertence, não a você, mas à ausência de tudo que os outros corpos não conseguem mais oferecer. A sexualidade, quando vivida nesse nível, deixa de ser jogo de conquista e passa a ser rito de passagem. Você não está apenas provocando um homem, você está atravessando ele. E cada gesto, cada pausa, cada palavra sussurrada se torna uma senha, uma lâmina, uma oferenda. Ele não entende, mas sente. E o corpo dele começa a associar sua presença com um estado alterado de consciência. Um estado onde ele se sente mais vivo, mais exposto, mais entregue e, ao mesmo tempo, mais assustado. Porque o medo que você desperta
não é o de perdê-la, é o de nunca mais conseguir esquecê-la. E é exatamente isso que o prende. Não o prazer, mas a experiência. Não o orgasmo, mas a transformação silenciosa que você provocou sem prometer nada. Você o levou a um lugar onde ele nunca esteve, e agora ele não sabe mais viver fora dali. Os homens não enlouquecem por quem os satisfaz. Eles enlouquecem por quem os muda. E você, sem perceber, tornou-se uma espécie de vício espiritual. Ele pode tentar substituí-la, replicar o roteiro, buscar o mesmo efeito em outros corpos. Mas nunca será igual, porque o que você ativou não está na pele, está na alma. Existe um instante, quase imperceptível, em que o corpo de um homem responde, mas sua alma hesita. É nesse instante que tudo pode acontecer. A maioria das mulheres ignora esse limiar, porque está ocupada demais em performar, agradar, corresponder. Mas a mulher que o faz enlouquecer é aquela que percebe o silêncio entre os gemidos, o suspiro que não busca prazer, mas redenção. Ela não está ali para ser desejada, está ali para desestruturá-lo com ternura, para fazer com que mesmo entre os lençóis ele se sinta nu de um jeito que roupa nenhuma jamais encobriu. É preciso entender, o desejo que se sustenta com técnicas morre na repetição, mas o desejo que se ancora no mistério cresce no vazio. Ele pode ter o seu corpo 1000 vezes, mas ainda assim não compreendê-la. E é exatamente isso que o prende, porque o inconsciente masculino não deseja posse, deseja fascínio. Ele quer tocar, mas não alcançar. Quer decifrar, mas não conseguir. O que o enlouquece não é a presença contínua, é o sumiço calculado, o olhar que escapa, a frase inacabada que se transforma em obsessão silenciosa. Uma mulher que entende, isso não se torna mais uma. Ela se torna labirinto. Muitos acreditam que dominar um homem na cama é assumir o controle, guiar os gestos, impor ritmo, comandar a cena. Mas o verdadeiro domínio é invisível. Está na energia que permeia o não dito. Está no modo como você se permite ser inatingível, mesmo enquanto se entrega. Está na forma como você o deixa confortável, para depois desorganizá-lo sem violência. Um homem pode resistir a uma mulher que o seduz, mas não resiste àquela que o reconhece, onde ele mesmo se recusa a olhar. Essa mulher não precisa gritar. Ela provoca colapsos com gestos mínimos. Ele pode dizer que quer intensidade, mas o que o move de verdade é o susto de ser tocado de forma inédita, de ser desafiado em sua masculinidade sem ser humilhado, de se sentir seguro e ao mesmo tempo exposto. É isso que o prende, a contradição, a fusão entre caos e cuidado, entre fogo e chão, entre domínio e entrega. Quando você consegue ser esse paradoxo encarnado, quando você dança entre arquétipos com fluidez e verdade, ele para de ver uma mulher diante de si e começa a sentir algo que não consegue nomear. E tudo o que não se nomeia se eterniza. Mas para isso, você precisa abandonar a ideia de ser desejada para começar a ser temida no melhor dos sentidos. Não o medo que afasta, mas o medo que atrai. O medo de ser engolido por algo maior do que ele, por um feminino que não mendiga atenção, mas impõe reverência. Esse feminino não se conquista com beleza, nem com performance. Ele emana de dentro, de uma mulher que já se olhou no espelho da própria dor e que agora dança nua com seus próprios fantasmas. E é essa nudez simbólica que o perturba, porque ele nunca viu nada tão verdadeiro diante de si. No fundo, ele não quer apenas prazer. Ele quer uma experiência que o transforme. Ele quer esquecer o tempo, perder os sentidos, dissolver o ego. Ele quer, sem saber, morrer um pouco e renascer em seus braços. Mas isso só acontece quando você deixa de oferecer segurança e passa a oferecer travessia. Quando a cama deixa de ser um palco e se torna um portal. Quando você para de dar o que ele espera e começa a dar o que ele teme. A mulher que faz isso não se torna inesquecível por acaso. Ela se torna tatuagem psíquica, marca interna,
ferida sagrada, e a partir dela, nenhuma outra será suficiente. Ele pode até tentar seguir em frente, pode se distrair, ocupar-se, buscar novos corpos, novas vozes, novas peles, mas algo nele permanece inquieto. Uma fome que não se explica, uma ausência que não tem nome. Porque você não foi apenas um encontro, foi um acontecimento interno, um rito simbólico que desorganizou o eixo onde ele se achava inteiro. Ele agora carrega uma cicatriz invisível que queima toda vez que toca alguém que não te lembra. Toda vez que sente prazer sem alma. Toda vez que percebe que, por mais que repita o ato, não repetirá a experiência. A mulher que enlouquece um homem não é aquela que o completa, é a que o fragmenta, a que o quebra de modo tão profundo que ele passa a procurar os pedaços que você deixou espalhados dentro dele. Cada memória sua vira um espelho. Cada silêncio vira um grito abafado, porque você não se retirou. Você ficou dentro, na forma de perguntas sem resposta, de gestos que não se apagam, de sentidos que ele não pode racionalizar. Há um tipo de presença que sobrevive à ausência, e é exatamente esse o veneno que o mantém preso. Ele sabe que você se foi, mas não sabe como escapar. Ele não quer admitir, mas sente falta daquele momento em que você o olhou como se soubesse o que ele escondia, daquela pausa no meio do ato, onde o tempo parecia suspenso e o mundo inteiro desaparecia. Sente falta da intensidade desconcertante, da sensação de estar caindo sem rede, do risco que você oferecia com um sorriso sereno, porque o que você entregava não era conforto, era desestrutura. E esse abismo íntimo se tornou o único lugar onde ele se sentia verdadeiramente vivo. Não porque era feliz, mas porque finalmente não precisava fingir. Há uma diferença brutal entre prazer e marca. O prazer passa. A marca permanece. E você o marcou, não como cicatriz, mas como símbolo. Você foi a mulher que ativou o que dormia, que perturbou o que ele não sabia nomear. E o corpo dele agora é templo profanado. Nenhuma outra entra ali sem tropeçar em você, sem esbarrar na ausência da sua respiração, no eco do seu silêncio, na memória daquele instante em que ele teve tudo e ainda assim desejou mais. Porque o que você ofereceu não era apenas toque, era espelho, era espiral, era queda. A mulher que enlouquece um homem não faz barulho. Ela desaparece deixando perguntas. Ela não grita. Ela silencia com intenção. Ela não precisa estar presente para ser sentida. E quanto mais o tempo passa, mais ele percebe. Nada é tão intenso quanto aquilo que não se pode repetir. Ele se lembra não do que você disse, mas do que você calou. Não do que você fez, mas do que você deixou de fazer no instante. Certo? Porque o amor masculino, quando é profundo, não se alimenta de constância, se alimenta de ruptura. E você foi exatamente isso. A ruptura que ele não queria, mas que o transformou. E agora, sem perceber, ele carrega você no espaço entre um toque e outro, entre um beijo e outro, entre um nome e outro. Ele não diz, não mostra, não assume, mas está lá. Você vive no gesto que ele repete sem saber por quê, na ausência de desejo que nenhuma outra consegue preencher, na lembrança que se recusa a morrer mesmo quando tudo o mais já morreu. Você não foi um corpo, você foi uma travessia, e homens que atravessam esse tipo de mulher nunca mais voltam iguais. Há encontros que não terminam quando o corpo se afasta. Eles continuam em silêncio, nas frestas da memória, nos gestos automáticos, nos sonhos não lembrados. Talvez você não tenha percebido, mas cada palavra que foi dita aqui não falava apenas sobre ele, falava sobre você, sobre o seu poder esquecido, sobre a força que você sempre teve, mas que o mundo ensinou a esconder. Você não está aqui para ser desejada. Está aqui para despertar, para virar chave, para incendiar o que antes era morno. E ao fazer isso, você deixa de ser mulher e passa a ser símbolo. Agora você sabe, não é o que você faz com o corpo que o transforma, é o que você desperta com sua ausência, sua presença silenciosa,
seu domínio invisível. Ele não sente falta de você. Ele sente falta de si mesmo quando estava com você. Porque há um tipo de mulher que não apenas toca, mas revela, que não apenas beija, mas expõe. E tudo o que foi revelado jamais pode ser esquecido, porque um espelho que já foi aberto nunca volta a ser parede, e aquilo que você mostrou a ele, mesmo sem palavras, viverá dentro dele como um sussurro que não cessa. A marca que você deixa não está nas noites que passaram juntos, mas naquilo que nunca se completou. O desejo dele não é pelo fim, é pela continuidade impossível. Ele não busca você no mundo, busca o que o mundo não oferece. O impacto da mulher que não se explica, mas se sente. Você não é ausência, você é cicatriz, daquelas que não doem, mas queimam toda vez que se tenta esquecer. Você foi travessia, um rito que ele nunca entendeu, mas do qual nunca mais conseguiu escapar. E agora, mesmo cercado de outros corpos, ele ainda busca você. Talvez o mais assustador de tudo seja isso: perceber que o verdadeiro poder feminino não grita, ele ecoa, ele se instala em silêncios, em vazios carregados, em memórias que voltam no escuro quando ninguém está olhando. E se hoje você sente que algo em você despertou, não fuja disso, porque o que arde em você agora é só o começo. Há uma mulher dentro de você que sabe o caminho. Ela não precisa de aprovação, ela não pede permissão. Ela apenas existe e transforma tudo ao redor, inclusive ele. Se isso tocou algo em você, não guarde só para si. Curta este vídeo. Compartilhe com quem precisa lembrar do próprio poder. Escreva nos comentários aquilo que você jamais teve coragem de dizer em voz alta. E se inscreva neste canal não como quem busca conteúdo, mas como quem reconhece um espaço onde a alma respira. Porque aqui, cada palavra é um espelho. E toda vez que você voltar, estará um pouco mais perto de quem você realmente é.